O Mahabharata de Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 5. Yanasandi Parva. Capítulo 95. Krishna profere a mensagem de paz. Vaisampayana disse: e depois que todos os reis tinham se sentado e total silêncio tinha se seguido, Krishna, possuidor de dentes excelentes e tendo uma voz profunda como a do tambor, começou a falar. E Madhava, embora ele se dirigisse a Dhritarashtra, falou em uma voz profunda como o ribombo das nuvens na estação chuvosa, fazendo a assembleia inteira ouvir. E ele disse: para que, ó Bharata, a paz possa ser estabelecida entre os Kurus e os Pandavas sem um massacre de heróis, eu vim aqui. Além disso, ó rei, eu não tenho outras palavras benéficas para proferir, ó castigador de inimigos, tudo que deve ser aprendido neste mundo já é conhecido por ti. Esta tua linhagem, ó rei, devido à sua erudição e comportamento, e devido a ela ser também adornada com todas as habilidades, é a mais distinta entre todas as dinastias reais. Alegria pela felicidade dos outros, aflição à visão da tristeza de outras pessoas, desejo de aliviar a angústia, abstenção de ferir, sinceridade, perdão e veracidade, esses, ó Bharata, prevalecem entre os Kurus. Então a tua linhagem, portanto, ó rei, é tão nobre, que seria uma pena se alguma coisa imprópria fosse feita por alguém pertencente a ela, e maior pena ainda se isso fosse feito por ti. Ó chefe dos Kurus, tu és o primeiro daqueles que devem reprimir os Kurus se eles se comportarem fraudulentamente em relação a estranhos ou àqueles incluídos com eles mesmos. Saibas, ó tu da linhagem de Kuru, que esses teus filhos pecaminosos, encabeçados por Duryodhana, abandonando virtude e lucro, desconsiderando a moralidade, e privados de sua razão pela avareza, estão agora agindo muito injustamente em relação, ó touro dos homens, aos seus principais parentes. Esse perigo terrível, que ameaça a todos, tem sua origem na conduta dos Kurus. Se tu te tornares indiferente a isso, isso então produzirá uma matança geral. Se, ó Bharata, tu estiveres disposto, tu podes ser capaz de atenuar esse perigo agora mesmo, pois, ó touro da raça Bharata, a paz, eu penso, não é de aquisição difícil. O estabelecimento da paz, ó rei, depende de ti e de mim mesmo, ó monarca. Corrige os teus filhos, ó tu da família de Kuru, e eu corrigirei os Pandavas. Qualquer que seja o teu comando, ó rei, cabe aos teus filhos com seus seguidores obedecê-lo. Se, além disso, eles viverem em obediência a ti, isso seria o melhor que eles poderiam fazer. Se tu te esforçares pela paz por reprimires os teus filhos, isso será para o teu benefício, ó rei, como também para o benefício dos Pandavas. Tendo refletido com cuidado, age tu mesmo, ó rei. Que aqueles filhos de Bharata, os Pandavas, sejam, ó soberanos de homens, teus aliados. Auxiliado pelos Pandavas, ó rei, procura ambos, religião e lucro. Por todo esforço em teu poder, tu não podes ter, ó rei, aliados como eles que são de tal maneira. Protegido pelos ilustres filhos de Pandu, o próprio Indra na chefia dos celestiais não será capaz de te derrotar. Como seria possível então para meros reis terrestres resistir à tua destreza? Se com Bhishma, e Drona, e Kripa, e Karna, e Vivimsati, e Asvatama, Vikarna, e Somadatta, e Valika e o chefe dos Sindhus, e o soberano dos Kalingas, e Surekshina, o rei dos Kamvojas, estivessem em Yudhishthira, e Bhimasena e Savyasashin, e os gêmeos, e Satyaki de energia poderosa, e Yutsu, aquele poderoso guerreiro em carro, estivessem posicionados, quem, ó touro da raça Bharata, de tal inteligência mal orientada lutaria com eles? Se, ó matador de inimigos, tu tiveres os Kurus e os Pandavas te apoiando, a soberania do mundo inteiro e a invencibilidade diante de todos os inimigos serão tuas. Todos os soberanos da terra, ó monarca, que são iguais ou superiores a ti, então procurarão aliança contigo. Protegido por todos os lados por filhos, netos, pais, irmãos e amigos, tu poderás então viver em felicidade excelente.
mantendo-os diante de ti, tratando-os com bondade, como nos tempos de antigamente. Tu, ó monarca, desfrutarás da soberania da terra inteira. Com estes como teus partidários e com os filhos de Pandu também, ó Bharata, tu serás capaz de conquistar a todos os teus inimigos. Essa mesma é a tua melhor vantagem. Se, ó castigador de inimigos, tu estiveres unido com teus filhos e parentes e conselheiros, tu desfrutarás da soberania da terra inteira obtida para ti por eles. Em batalha, ó grande rei, somente uma destruição indiscriminada é visível. De fato, na destruição de ambos os partidos, que mérito tu vês? Se os Pandavas forem massacrados em batalha, ou se os teus próprios filhos poderosos caírem, dize-me, ó touro da raça Bharata, de que felicidade tu desfrutarás? Todos eles são corajosos e hábeis em armas. Todos eles querem lutar, os Pandavas como também os teus filhos. Ó, salva-os do perigo terrível que os ameaça. Depois da batalha, tu não verás todos os Kurus ou todos os Pandavas, guerreiros em carros mortos por guerreiros em carros, tu verás os heróis de ambos os partidos reduzidos em número e força. Todos os governantes da terra, ó o melhor dos reis, estão reunidos. Excitados com raiva, eles certamente exterminarão a população da terra. Salva, ó o rei, o mundo. Não deixes que a população da terra seja exterminada. Ó filho da linhagem de Kuru, se tu recuperares a tua disposição natural, a terra poderá continuar a ser povoada como agora. Salva, ó rei, estes monarcas, que são todos de descendência pura, dotados de modéstia e generosidade e piedade, e ligados uns aos outros por laços de relacionamento ou aliança, do perigo terrível que os ameaça. Abandonando cólera e inimizade, ó castigador de inimigos, que estes reis, abraçando uns aos outros em paz, comendo e bebendo juntos, vestidos em mantos excelentes e enfeitados com guirlandas, e fazendo cortesias uns para os outros, voltem para as suas respectivas casas. Que a afeição que tu tinhas pelos Pandavas seja reavivada em teu peito, e que isso, ó touro da raça Bharata, leve ao estabelecimento da paz. Privados de seu pai enquanto eles eram crianças, eles foram criados por ti. Trata-os agora como é adequado para ti, ó touro da raça Bharata, como se eles fossem teus próprios filhos. É teu dever protegê-los. E especialmente é assim quando eles estão aflitos. Ó touro da raça Bharata, não deixes que tua virtude e lucro sejam ambos perdidos. Cumprimentando-te e propiciando-te, os Pandavas te disseram, por tua ordem nós temos, com nossos seguidores, sofrido grande miséria. Por esses 12 anos nós vivemos nas florestas, e pelo 13º ano nós vivemos incógnitos em uma parte habitada do mundo. Nós não quebramos a nossa promessa, acreditando firmemente que nosso pai também seria fiel a dele. Que nós não violamos nossa palavra é conhecido pelos Brahmanes que estavam conosco. E como nós, ó touro da raça Bharata, cumprimos nossa promessa, cumpre a tua também. Nós sofremos a maior miséria por muito tempo, mas nos deixa agora ter a nossa parte do reino. Totalmente familiarizado como tu és com virtude e lucro, cabe a ti nos resgatar. Sabendo que a nossa obediência é devida a ti, nós temos passado quietamente por muita tristeza. Comporta-te então em relação a nós como um pai ou irmão. Um preceptor deve se comportar como um preceptor para com seus discípulos, e como discípulos nós estamos dispostos a nos comportar como tais em relação a ti, nosso preceptor. Age, portanto, conosco como um preceptor deve agir. Se nós erramos, é o dever do nosso Pai nos corrigir. Portanto, nos coloca no caminho e trilha tu também o caminho excelente da retidão. Aqueles teus filhos, ó touro da raça Bharata, também disseram para estes reis reunidos na corte estas palavras: se os membros de uma assembleia são familiarizados com moralidade, nada impróprio deve ser permitido por eles acontecer. Onde, na presença dos membros virtuosos de uma assembleia, se procura subjugar a retidão pela iniquidade, e a verdade pela mentira, são aqueles próprios membros que são derrotados e mortos.
Quando a retidão, perfurada pela iniquidade, procura a proteção de uma assembleia, se a flecha não é extraída, são os próprios membros que são perfurados por aquela flecha. De fato, nesse caso, a retidão mata os membros daquela assembleia, como um rio destruindo as raízes das árvores em sua margem. Julga agora, ó touro da raça Bharata. Os Pandavas, com seus olhos voltados para a retidão e refletindo sobre tudo, estão mantendo uma atitude calma, e o que eles disseram é consistente com verdade e virtude e justiça. Ó os soberanos de homens, o que tu podes dizer para eles, exceto que tu estás disposto a devolver a eles seu reino? Que estes soberanos da terra que estão sentados aqui digam qual deve ser a resposta. Se te parece que o que eu falei depois de refletir bem sobre a virtude é verdadeiro, salva todos estes kshatriyas, ó touro da raça Bharata, das malhas da morte. Efetua a paz, ó o chefe da linhagem de Bharata, e não cedas à raiva. Dando para os Pandavas a sua parte justa do reino paterno, desfruta então, com teus filhos, ó o castigador de inimigos, de felicidade e luxo, teus desejos sendo todos coroados com êxito. Saibas que Yudhishthira sempre trilha o caminho que é trilhado pelos justos. Tu sabes também, ó rei, qual é o comportamento de Yudhishthira em relação a ti teus filhos. Embora tu tenhas procurado matá-lo queimado e o tenhas exilado de habitação humana, ainda assim ele voltou e mais uma vez depositou confiança em ti. Além disso, tu com teus filhos não o baniste para Indraprasta. Enquanto lá, ele subjugou todos os reis da terra e ainda assim olhou para o teu rosto, ó rei, sem procurar te desrespeitar. Embora ele tenha se comportado dessa maneira, ainda assim o filho de Suvala, desejoso de roubá-lo de seus domínios e riqueza e posses, aplicou o meio muito eficaz do jogo de dados. Reduzido àquela condição e até vendo Krishna arrastada à assembleia, Yudhishthira de alma incomensurável, contudo, não se desviou dos deveres de um kshatriya. Com relação a mim, eu desejo, ó Bharata, o teu bem como também o deles. Por causa de virtude, de lucro, de felicidade, faze as pazes, ó rei, e não permitas que a população da terra seja massacrada, considerando o mal como bem e bem como mal. Reprime os teus filhos, ó monarca, que por cobiça foram longe demais. Em relação aos filhos de Prita, eles estão igualmente preparados para te atender em serviço respeitoso ou para lutar. Adota aquilo que, ó castigador de inimigos, te pareça ser para o teu bem. Vaisampayana continuou. Todos os soberanos da terra lá presentes aplaudiram muito as palavras de Keshava dentro de seus corações, mas nenhum deles ousou dizer nada na presença de Duryodhana. Capítulo 96. Jamadagnya relata a história de Nara e Narayana, e explica como Arjuna e Krishna. Vaisampayana disse: ouvindo essas palavras proferidas por Keshava de grande alma, todas as pessoas que estavam sentadas naquela assembleia ficaram caladas, com seus cabelos arrepiados. E todos os reis pensaram consigo mesmos que não havia homem que ousaria responder àquele discurso. E vendo que todos os reis sentavam silenciosos, o filho de Jamadagni, se dirigindo a Duryodhana, então disse estas palavras naquela assembleia de Kurus: ouve confiantemente as minhas palavras ilustradas por um exemplo, e procura o teu próprio benefício se o meu discurso se recomendar para ti. Havia um rei antigamente chamado Dambudibhava, que era o chefe da terra. Nós ouvimos que a sua soberania se estendia sobre o mundo inteiro. E aquele poderoso guerreiro em carro, se levantando toda a manhã depois que a noite tinha passado, chamava os brahmanes e os kshatriyas para si e lhes questionava, dizendo: seja um Sudra, um Vaisya, um kshatriya, ou um brahmane, existe alguém que seja superior ou mesmo igual a mim em batalha? E proferido essas palavras, aquele rei vagava pela terra, embriagado de orgulho e não pensando em nada mais. E aconteceu que certos brahmanes, dotados de grandes almas, familiarizados com os Vedas, e não temendo nada sobre a terra, aconselharam um monarca, que repetidamente se gabava de sua coragem, a refrear seu orgulho.
Mas embora proibido por aqueles brahmanes de se jactar daquela maneira, o rei continuou a fazer aos brahmanes como antes a mesma pergunta dia após dia. E alguns brahmanes de grande alma então, dotados de mérito ascético e conhecedores das provas fornecidas pelos Vedas, ficaram cheios de raiva, e se dirigindo àquele rei orgulhoso e vaidoso embriagado com prosperidade disseram a ele: há duas pessoas que são os mais importantes de todos os homens e que são sempre vitoriosos em batalha. Tu, ó rei, de nenhuma maneira estarás à altura deles se tu procurares um confronto com qualquer um deles. E assim abordado por eles, o rei questionou aqueles brahmanes, dizendo: onde esses dois heróis podem ser encontrados? Em que linhagem eles são nascidos? Que façanhas eles têm realizado? E quem são eles? E os brahmanes responderam a ele, dizendo: é sabido por nós que aquelas duas pessoas são os ascetas chamados Nara e Narayana. Os dois tomaram seus nascimentos na raça dos homens. Vai e luta com eles, ó rei. É aquele par ilustre, Nara e Narayana, que está agora praticando as mais severas das penitências, em uma região oculta das montanhas de Gandhamadana. Ouvindo essas palavras dos brahmanes, aquele rei rapidamente reuniu seu exército grande composto de 6 tipos de tropas, carros, elefantes, cavalos, infantaria, veículos e outros exceto carros, e guerreiros lutando das costas de camelos, e incapaz de tolerar a reputação deles, marchou para o local onde aqueles ascetas invencíveis estavam, e chegou às montanhas acidentadas e terríveis de Gandhamadana. Ele começou a procurar por aqueles rishis, e finalmente os encontrou escondidos dentro das florestas. E vendo aquelas melhores das pessoas emaciadas com fome e sede, suas veias inchadas visíveis, e eles mesmos muito afligidos pelos ventos frios e os raios quentes do sol, ele se aproximou deles, e tocando seus pés, perguntou pelo seu bem-estar. E os dois rishis receberam o rei hospitaleiramente, com frutas e raízes, e um assento e água. E eles então perguntaram pelo propósito do rei, dizendo: que isto seja feito. E assim abordado por eles, o rei disse para eles as mesmas palavras que ele costumava dizer para todos. E ele disse: a terra inteira foi conquistada pelo poder de minhas armas. Todos os meus inimigos estão mortos. Desejando um combate com vocês dois, eu vim para esta montanha. Ofereçam-me essa hospitalidade. Eu venho nutrindo esse desejo por muito tempo. Assim abordados, Nara e Narayana disseram: ó o melhor dos reis, cólera e cobiça não têm lugar neste retiro. Como pode uma batalha, portanto, ser possível aqui? Não há armas aqui, e nada de iniquidade e malícia. Procure batalha em outro lugar. Há muitos kshatriyas sobre a terra. Rama continuou: embora assim abordado, o rei, contudo os pressionou para lidar em combate. Os rishis, no entanto, continuamente o acalmaram e deixaram passar sua importunidade. O rei Dambudibhava, ainda desejoso de lutar, repetidamente convocou aqueles rishis para o combate. Nara, então, ó Bharata, pegando um punhado de folhas de grama, disse: desejoso de lutar como tu estás, vem, ó Kshatriya, e luta. Pega todas as tuas armas, e organiza as tuas tropas. Eu refrearei a tua avidez por batalha futuramente. Dambudibhava então disse: se, ó asceta, tu achas esta tua arma adequada para ser usada contra nós, eu lutarei contigo embora tu uses esta arma, pois eu vim aqui desejoso de lutar. Dizendo isso, Dambudibhava com todas as suas tropas, desejoso de matar aquele asceta, cobriu todos os lados com uma chuva de flechas. Aquele asceta, no entanto, por meio daquelas folhas de grama, frustrou todas aquelas flechas terríveis do rei que eram capazes de mutilar os corpos de guerreiros hostis. O rishi invencível então atirou em direção ao rei sua própria arma terrível feita de folhas de grama e que não podia ser neutralizada. E muito extraordinário foi o que aconteceu, pois aquele asceta, incapaz de errar seu alvo, perfurou e cortou, por meio daquelas folhas de grama somente, os olhos e orelhas e narizes dos guerreiros hostis, ajudado também por seu poder de ilusão.
E vendo o firmamento inteiro alvejado por aquelas folhas de grama, o rei caiu aos pés do rishi e disse: que eu seja abençoado. Sempre inclinado a conceder proteção àqueles que a procuravam, Nara então, ó rei, disse àquele monarca: sê obediente aos brahmanes e sê virtuoso. Nunca faças isso novamente. Ó rei, ó tigre entre monarcas, um conquistador de cidades hostis, um kshatriya consciente dos deveres da sua própria classe nunca deve, nem dentro de seu coração, ser como tu és. Cheio de orgulho, nunca insultes ninguém em nenhuma ocasião, seja inferior ou superior a ti. Tal conduta te ficará bem. Adquirido sabedoria, abandonando cobiça e orgulho, controlando a tua alma, reprimindo tuas paixões, praticando perdão e humildade, e te tornando amável, ó rei, vai, e cuida dos teus súditos. Sem averiguar a força e a fraqueza dos homens, nunca insultes ninguém sob quaisquer circunstâncias. Abençoado sejas tu, e com nossa permissão, vai, e nunca mais te comportes dessa maneira. Por nossa ordem, pergunta sempre aos brahmanes a respeito do que é para o teu bem. O rei então, reverenciando os pés daqueles dois rishis ilustres, voltou para sua cidade, e desde aquele tempo começou a praticar retidão. Grandiosa de fato foi aquela façanha realizada antigamente por Nara. Narayana, além disso, se tornou superior a Nara por muito mais qualidades. Portanto, ó rei, antes que armas tais como Kakurdika, Suka, Naka, Akshizantarjana, Santana, Nartana, Gora, e Asyamudaka sejam colocadas na corda daquele melhor dos arcos chamado Gandiva, vai até Dhananjaya, pondo de lado teu orgulho. Atingidos por essas armas, os homens sempre entregam suas vidas. De fato, essas armas têm outros significados correspondentes às 8 paixões, como luxúria, ira, cobiça, vaidade, insolência, orgulho, malícia e egoísmo. Atingidos por elas, os homens são confundidos, e se movem freneticamente privados de razão. Sob a sua influência, as pessoas sempre dormem pesadamente, fazem tolices, vomitam, expelem urina e fezes, choram e riem constantemente. De fato, é irresistível em luta aquele Arjuna que tem Narayana como amigo, o Criador e Senhor de todos os mundos, totalmente familiarizado com o rumo de tudo. Quem há nos 3 mundos, ó Bharata, que ousaria derrotar aquele herói, Jishnu de estandarte de macaco, que não tem igual em batalha? Inumeráveis são as virtudes que residem em Partha. Janardana, além disso, é superior a ele. Tu mesmo és bem familiarizado com Dhananjaya, o filho de Kunti. Aqueles que eram Nara e Narayana nos tempos antigos são agora Arjuna e Keshava. Saibas então, ó grande rei, quem são aquelas pessoas corajosas e importantes. Se tu acreditas nisso e não suspeitas de mim, adota uma resolução virtuosa e faze as pazes com os filhos de Pandu. Se tu consideras isto como teu bem, isto é, que não deve haver desunião em tua família, então faze as pazes, ó o principal da família de Bharata, e não fixes teu coração na batalha. Ó tu que és o principal da linhagem de Kuru, a família a qual tu pertences é muito respeitada sobre a terra. Que esse respeito continue a ser prestado a ela. Abençoado sejas tu, pensa no que levará ao teu próprio bem-estar.